Oi, meu nome é Vitor. Meu nome é Hannah. Nós chegamos aqui nos Estados Unidos em 2017. Conhecemos a Lagoinha Boston em 2018, né? E com muita graça de Deus e muita graça dos nossos pastores, nós permanecemos aqui. E em 2021 foi onde realmente a gente teve assim, a mudança da nossa vida, uma transformação genuína aqui na igreja. 2020, pandemia, gente em casa, ali num momento de reclusão, né? Momento de refletir, a gente começou a ver que a vida ela se resumia àquilo ali. A família, as pessoas que estavam em casa, e numa decisão a gente viu que estava na hora de aumentar a família. Aí comuniquei aos meus médicos, 1 ano se passou, o resultado positivo não veio. E como nós éramos um casal, somos um casal jovem, e a gente estava junto por muito tempo, depois de 1 ano, por eu não ter engravidado, a minha médica decidiu então fazer alguns exames para entender o motivo, para checar como que estava. E ali eu fiz os exames, eu vi que eu estava perfeita, estava tudo bem, então a gente mudou os exames para o Vitor. Quando eu fui fazer o exame, o primeiro exame que eu fiz, um espermograma, eu fui diagnosticado como estéril. E dali tudo mudou, porque começou a se estabelecer um tabu na nossa casa. Gravidez, ela passou a ser um assunto difícil de conversar na nossa casa. É um diagnóstico muito sofrido, né? Ninguém quer receber isso, era o nosso sonho, né? Ser pai, ter os nossos filhos, aumentar a nossa família. Doeu muito pra mim como esposa, vendo o Vitor passando por aquilo. Imagino pra ele também o quanto deve ter doído. O homem não fala muito, né? Recebemos várias palavras, né? Era palavra atrás de palavra. Tá chegando, tá vindo, tá chegando, tá vindo. E aquilo acabava que machucava mais a gente, porque a gente acabou ficando resumido nisso, né? E aí em 2022 veio um pastor de fora aqui na nossa igreja. E aí ele foi e trouxe uma palavra pra mim. E ele disse que o Senhor estava acelerando as coisas. E que Deus ia tocar o meu útero, que Ele ia nos dar uma criança e que essa criança ia estar correndo em breve na nossa casa. E como a gente pegou bem ao pé da letra, em breve a gente achou que no outro mês eu já estaria grávida, né? Que já, assim, ó, Deus ia acelerar e com 2 meses a gente já ia ter o nosso resultado positivo. Mas não foi isso que aconteceu. Depois que o culto acabou, o mesmo pastor falou pra gente que a gente podia ficar despreocupado, que a gente ia engravidar sem intervenção médica. Bom, e logo depois dessa palavra veio o processo, né? Todo Dia dos Pais era presente profético, Dia das Mães, abraço profético. Foi um tempo difícil, porque todas as orações, tudo que as pessoas vinham falar com a gente era: eu sonhei com vocês grávidos, tá chegando. E mesmo depois dessas palavras, palavra atrás de palavras, todo mês era uma negativa. Não tem como, frustra a gente. Deixa a gente com vergonha, especialmente eu ali, mulher, mesmo sabendo que não era comigo, né? Mas vai deixando a gente com vergonha. Por muito tempo eu fazia os testes escondido mesmo, eu nem contava pro Vitor o que eu fazia. E eu fui deixando de lado. A gente foi literalmente deixando de lado. É como se o sonho ele fosse adormecendo, sabe? Esfriando mesmo, assim. E ali a gente foi deixando de lado. Em 2023 eu lembro que mais um ano chegou ao fim, mais um ano sem eu estar grávida. Eu lembro que eu tava orando ao Senhor e eu perguntei assim, com toda a sinceridade do meu coração. Eu falei: Deus, eu tô fazendo alguma coisa contra o Senhor, eu tô pecando contra o Senhor, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Tem algo que eu possa fazer pra melhorar, pro Senhor poder me dar um filho. E eu lembro que nesse momento eu ainda tava de olho fechado, perguntando pra Deus. Um pastor chegou pra mim e falou assim: para de achar que Deus não tá te dando porque você tá fazendo alguma coisa de errado ou porque você não merece. Deus não te deu o seu filho porque ainda não chegou o tempo. Mas até o final do ano que vem, que seria 2024, você vai estar grávida. E quando 2024 chegou, a gente decidiu reacender, né, o nosso sonho de aumentar a família e a gente começou a buscar ajuda médica mesmo. A gente procurou entender o que era aquela esterilidade, o que era ser estéril. Se era algo que eu tinha nascido com aquilo ou se foi causado por alguma coisa. E aí a gente procurou uma clínica que era especializada. Eu lembro que ele fez o espermograma dele mais uma vez. E aí, quando o resultado saiu, eu recebi o e-mail, né? Você tem um novo resultado no seu portal. Eu lembro que na hora eu liguei pra enfermeira. E eu falei assim, olha, eu quero saber como foi esse exame, eu quero saber se tem alguma coisa. Aí ela falou assim, mas se tem o quê? Eu falei, não, eu quero saber se tem algum espermatozoide nessa amostra aí. Ela falou assim, não tô entendendo. Eu falei, olha, meu marido não tinha nenhum espermatozoide, a gente, né, tá procurando saber o que aconteceu. Ela falou assim, querida, é hora de celebrar, porque aqui tem milhões. Com esse resultado que nós recebemos, né, no e-mail, nós fomos encaminhados para um urologista. E lá, com os exames na mão, a Hannah perguntou assim, tá, agora nós temos 6 milhões. E agora? Mal é 15 milhões, a gente tem 6, e agora? Aí ele falou assim, vocês só precisam de um. Um basta.
E eu lembro que eu perguntei pra ele assim, eu falei assim, tá, mas como que você explica ele ter ido de 0 para 6 milhões? Aí ele chegou e falou assim, não existe essa possibilidade, não tem como você sair de 0 e ir para 6 milhões. Você pode ter alguns e aumentar a qualidade, seja o que for, mas não tem nada a ver. Eu falei assim, não, ele tinha 0. Aí ele, não, isso é impossível. Eu falei, querido, pode olhar aí no seu e-mail, no seu portal aí que eu mandei o outro hospital te enviar os records. E eu lembro que quando ele abriu o exame, ele arregalou um olho. Ele olhou assim e falou, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que agora ele tem milhões e vocês têm o suficiente. E naquele momento eu falei com ele, eu sei o que aconteceu. Nós servimos um Deus vivo e nós vamos ter a nossa criança. Daí foi nós chegamos em um culto Hope, em outubro. Nós estávamos aqui com um pastor de fora. E logo depois da ministração, ele chamou a gente lá na frente para orar, por toda a igreja. E ele veio e foi muito direto para mim. Ele falou, conta 9 meses. O tempo de miséria vai acabar. Dia 30 de novembro, num sábado de manhã, eu saí para trabalhar. E daí meu telefone toca, a Hannah me liga. Daí ela começou a chorar na ligação e eu fiquei preocupado. Perguntei para ela assim, Vira, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Me conta, calma, fica calma, o que está acontecendo? E daí ela, muito emocionada, ela foi e falou que ela estava grávida. E aquilo ali, cara, foi surreal. Foram tantos anos esperando o sim, que quando o sim chegou, eu nem sabia como reagir. Não deu pra fazer surpresa, não deu pra fazer nada bonitinho, como eu sempre tinha sonhado. A minha reação foi ligar pro Vitor e contar que o nosso momento tinha chegado. Nos 45 do segundo tempo, no final do ano de 2024, Deus tinha nos agraciado com uma gravidez. E hoje a gente tem a nossa princesa que chegou no dia 8 de agosto de 2025. 2 meses abençoando a nossa vida, nosso milagre, nossa princesa, a Mia. A Mia, eu acredito que ela não é um milagre só nosso, mas de toda a igreja. Que toda a igreja viu, compartilhou desse momento com a gente. E nós descobrimos que gerar um testemunho doía muito mais do que gerar um filho, mas hoje nós estamos aqui com o nosso milagre, a nossa promessa nas nossas mãos. E até aqui o Senhor nos ajudou. Foi um tempo muito difícil, mas todo o choro, toda a dor ficou para trás. Eu nem me lembro o que foi esperar por esse momento tão especial de ter o nosso milagre nos braços. E aconteceu com a gente.